Então, voltando, a gente tem radiação eletromagnética, que viaja no espaço, e nossas superfícies, elas podem tanto emitir quanto receber radiação, certo? Então, a gente vai estar tratando de uma superfície qualquer, a uma temperatura acima de 0 Kelvin, certo? E essa superfície, então, ela vai estar sempre emitindo algum fluxo de energia. Então, esse E daqui chama poder emissivo, tem unidade de watts por metro quadrado, e ele é a taxa que a energia deixa a superfície por unidade de área gerada dentro dela. Esse G daqui chama irradiação, e ele é toda a energia que chega na superfície, certo? E vindo de qualquer fonte. Esse E daqui é meio que propriedade do material, né? De como ele está emitindo, temperatura, coisas assim. Esse daqui é externo, é o que chega para ele. Parte da radiação incidente, da irradiação, é refletida, que é uma fração dada pela reflexividade, com o ρ aqui. E parte dela é absorvida pela superfície, que faz ela aumentar o estado de energia dela, né? A radiação está esquentando a superfície. O conjunto de toda a radiação que deixa a superfície, e quando eu falo deixa, agora é tanto o que ela gera, o que ela emite, quanto o que é refletido do que chegou. O conjunto dessas duas é o que a gente chama de radiosidade J. Ok? Poder emissivo é o que ele produz, radiosidade é tudo que sai. E radiação é tudo que chega. Sobre essas duas parcelas aqui da absortividade e reflexividade, elas são frações da energia total, então você sabe que elas duas somam 1, somam 100%. Você poderia considerar uma terceira parcela, que é da transmissividade, ou seja, quanto da energia atravessa a superfície, tipo vidro, né? Atravessa a superfície e não faz nada com ela. Mas a gente vai estar sempre tratando de superfícies opacas, ou seja, que a transmissividade é nula. Vou voltar para cá. Então, para cada uma dessas grandezas, poder emissivo, irradiação, radiosidade, para cada uma dessas, a gente vai ter uma dependência tanto com a direção em que você está emitindo ou recebendo, quanto com o comprimento de onda que você está trocando radiação, né? Emitindo ou recebendo. Ou seja, para qualquer superfície, se eu te perguntar quanto de radiação está saindo, você tem que me dizer, teria que me dizer, em que direção e em que comprimento de onda. Certo? Porque pensa assim, eu tenho, por exemplo, uma parede azul, que é azul porque a absorção dela, ou melhor, a reflexão dela é maior no azul do que em outros comprimentos de onda, né? Então, é natural que essas coisas variem com o comprimento de onda. E você tem superfícies também que podem emitir mais energia em uma direção do que em outras, que emitem, por exemplo, mais energia diretamente à frente do que para a lateral perfeita, assim, tipo, tangente à superfície. Então, essas grandezas dependem de direção, dependem de espectro. O que a gente pode fazer, claro, é integrar isso e pegar um valor médio, um valor total. Certo? Então, aqui é chuva de definições, né? Para cada uma dessas grandezas, você vai ter uma intensidade espectral, que depende, que é o puro, assim, depende de comprimento de onda, de direção e tal. E você vai ter, por exemplo, integrado ao longo de todo um hemisfério, ou seja, o que ele emite para todas as direções, como se fosse uma coisa constante. E o total, que é além do que ele emite em todas as direções, como ele também emite em qualquer comprimento de onda, somando todos os comprimentos de onda. Certo? A gente vai usar muito daqui para cá, daqui para baixo.
Porque a maioria dos nossos casos, a gente vai ter um emissor, um emissor difuso, ou seja, ele manda igualmente para todas as direções, a gente não vai se importar com direção, mas que ele vai variar o comprimento de onda, com o comprimento de onda. Então, a gente frequentemente vai estar usando uma emissão dependendo do comprimento de onda, ou ela integrada para achar a emissão total, o poder emissivo total, que é o que a gente usa para calcular calor, né? Porque você quer watts por metro quadrado, você pega a emissão, multiplica pela área, você tem o calor, a transferência de calor em si. Certo? Isso para todas as grandezas. Ok? Só chamando a atenção. Elas variam com o espectro. Uhul. Elas variam com a direção, mas a gente não liga. E coisas assim. Ok? Aí agora a gente começa a modelar. A irradiação, a gente não precisa exatamente modelar, né? Porque é o que está chegando do meio de fora. Faz mais a gente modelar o que está saindo de um corpo. E a gente consegue ver o que está chegando em um é o que está saindo dos outros. Então a gente vai modelar a emissão de um corpo perfeito que a gente vai chamar de corpo negro. Certo? Deixa eu beber uma aguinha aqui. O corpo negro, então, ele é um corpo que obedece essas três hipóteses. Ele é um absorvedor ideal, ele absorve toda a radiação, independente de direção. Nossa, eu falei direção duas vezes. Independente de direção e comprimento de onda. Ele é um absorvedor ideal, ou seja, o alfa é igual a 1 e a refletividade é 0. Ele não reflete nada, ele absorve tudo. Por isso que ele é negro. Por isso que se chama de corpo negro, porque ele não reflete nada, ele só absorve. Ele também é o emissor ideal, ou seja, não existe nenhuma superfície que naquela temperatura e naquele comprimento de onda consegue emitir mais potência do que o corpo negro. Note a dependência com a temperatura e o comprimento de onda. E ele também é difuso, ou seja, independente da direção, ele envia a mesma potência. Então a gente vai desconsiderar efeitos de ângulozinho. E aí, o legal é que para esse corpo negro, a gente já tem uma fórmula para calcular o poder emissivo dele, que é a lei de Stefan Boltzmann. Sigma vezes T a quarta. Então, um corpo negro emite sigma vezes T a quarta watts por metro quadrado. Em todas as direções e integrado já em todos os comprimentos de onda. Certo? Agora, isso é um valor total. A gente sabe que, dependendo da temperatura, ele vai emitir mais em um comprimento de onda do que em outros. E esse valor muda com a temperatura. Essa imagem daqui é a ilustração, eu tinha até esquecido que ela estava aqui. Mas você vai ver, por exemplo, a 1000 Kelvin, um corpo negro, que a gente está assumindo que seja que esse aqui seja mais ou menos um corpo negro, essa lâmpada. A 1000 Kelvin, você tem muita intensidade no comprimento de onda do vermelho. Mas já a 10.000 Kelvin, você tem mais intensidade no comprimento de onda do azul. Certo? Mas o total é isso aqui. Para você saber qual é o pico máximo, você tem essa lei de deslocamento de Wien aqui, que te dá qual é o pico da distribuição a uma dada temperatura. Esse sigma daqui é tabelado, ele vale... Tabelado não, ele é constante, ele é 5,67 vezes 10 a menos 8. Certo? É isso aí. Justamente pelo fato de que esse valor daqui, sigma até a quarta, é um valor total e que, na verdade, a fração de que é em cada comprimento de onda muda, você tem esse valorzinho daqui, que é justamente a proporção desse sigma até quarto total que está em uma dada banda de 0 até lambda. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanta energia é emitida por um corpo negro na faixa de 0
a 500 micrômetros. Aí eu faria essa integral daqui e ia dizer, por exemplo, 30%. 30% dessa energia total. Isso pode ser útil, isso vai ser útil. E isso aqui, felizmente, é tabelado aqui. Então, se você quiser saber, por exemplo, qual a fração que é emitida de 0 a 300 micrômetros, tá aqui. E é tabelado em função do produto lambda T, tá? Não é só do comprimento de onda, mas é comprimento de onda vezes temperatura. Você multiplica um pelo outro e vai aqui. Atenção que está em micrômetros e não em metros. Ah, é claro que se você quiser, em vez de 0 até um ponto, você pode ter, por exemplo, de 100 a 200. Aí você pega o de 0 a 200 e subtrai do de 0 a 100. Né? Isso pode fazer. Ok? Então esse é o nosso corpo negro. A gente modela a emissão dele. Reflexão não tem. Absorção, tudo que chega. Se ele tiver na temperatura constante e não tiver mais nenhum aquecedor, um resfriador nele, tudo que chega sai. Porque ele está mantendo a temperatura constante. Então o corpo negro ele é legalzinho de trabalhar. Nice. Vamos lá, superfícies reais. Então. Tá, então a gente já falou do problema de radiação, a energia que entra, que sai, ela depende com o comprimento de onda, isso é importante, depende da direção também, mas geralmente isso não importa. Ok. Falamos do modelo do corpo negro, aí agora a gente começa a falar das propriedades das superfícies em si. Eu já falei de absortividade e reflexividade, a única que faltou falar foi a emissividade. Porque o que é emissividade, né? Dada uma superfície qualquer, ela não emite tanto quanto o corpo negro. Porque o corpo negro é o emissor ideal. Mas que percentual da emissão do corpo negro ela consegue emitir? Essa é a emissividade. É a razão entre a energia que ela consegue emitir e a energia que um corpo negro emitiria à mesma temperatura que essa superfície está. Certo? O corpo negro, obviamente, tem a emissividade igual a 1, a Y igual a 1, e qualquer outra tem uma coisa menor que 1 e maior que 0. De novo, pode depender do comprimento de onda, pode depender da direção, mas em geral a gente vai ter ou um comprimento ou uma emissividade espectral, que depende do comprimento de onda. Isso às vezes é dado num gráficozinho, tipo, dependendo da comprimento de onda, qual é a emissividade. Mas você também pode usar, por exemplo, um valor total, um valor médio, certo? Integrando esse de K em relação ao que você está emitindo. Ok? Beleza. Aí, dito isso sobre a emissividade, absortividade e reflexividade a gente já falou, a gente chega nas leis de Kirchhoff. Nas leis não, é uma lei só, tô confundindo com a outra. Kirchhoff também tem uma contribuição, aparentemente, para transferência de calor, e ela fala o seguinte: suponha que você tem uma cavidade isotérmica. Cavidade isotérmica é qualquer invólucro que esteja a mesma temperatura. Por exemplo, as paredes do meu quarto. Dentro dessa... Ih, Sofia saiu. Ela falou no grupo que a internet dela caiu. Quer dizer, a luz. Ou não. Que ela vai rotear. Eu imagino que seja ligar o 3G, né? Eu imagino. Ok. A gente espera? Acho que a gente pode dar uns 3 minutos. Não sei. Acho que não deve demorar muito. Se ela for rotear coisa voltar. rápida. Uhum. E aí, Henrique, plano pro final do ano? Praia. Sempre. Na casa da praia? Casa de praia? Casa de praia. Acho que a gente vai... Eu não sei se a gente vai passar o Natal aqui ou lá. Na real. Top. A gente vai, Vai você? você e sua família? Uhum.
Família inteira, vem gente até de São Paulo. Ô, louco, família. Vai ser muita gente, então. É. Top. Não sei como é que vai ser esse ano, porque não sei quanta gente que vai deixar de ir por causa da pandemia e tal, mas já teve ano da gente Uhum. ter, tipo, 15 adolescentes. Nossa. Sem contar os pais e avós. Nossa, gente, hein? É. Você perguntou de mim, eu vou passar. O Natal eu vou passar aqui em São Paulo com o Gabriel. Sei lá. Não sei você. Eu não vou pra praia também com o Rogério, com a Fernanda, com a Tamazo. Ah, massa. Com... a Sofia Vai aí ser também. massa. Vai ser legal, vai ser legal. Oi, gente, desculpa, tinha caído minha luz. Ou Ah, não. então vocês resolveram ir, ô Pedro? Vocês vão pro Batuba? Sim, sim, a gente vai. A gente arranjou outras pessoas, né? Gabi arranjou, e aí tá tudo planejado já. Já alugou uma casa, e aí dia 26 a gente Pô, chega e vai embora dia 2. caraca. Da hora, aí sim. É Vamos na se ver lá. Lagoinha? Nossa, boa pergunta, não sei onde é. Marandatuba, não lembro o nome direito. Ah, é do lado. Sei. Você vai ficar perto? Não muito, na verdade. Quase 2 horas. Acho que é. Não, é 1 hora de lá, mas o problema é trânsito mesmo. Tipo, dependendo do horário que a gente for, dá pra chegar rapidinho. É, bom, Hum, daí se vocês quiserem se encontrar algum dia, daí a gente pode visitar vocês na praia, sei lá. A gente vai ficar na cidade mesmo, na Ponta Grossa. Massa. tá. Aí sim. Mas e aí, gente, o que eu perdi que vocês estavam falando aí? Ah, talvez você tenha perdido só o final quando a gente não sabia que você tinha caído, mas a gente parou pra te esperar. Ah, obrigada, gente. Mas. Bom, a gente estava começando lei de Kirchhoff, né? Então, a lei de Kirchhoff fala o seguinte: a gente pega uma cavidade isotérmica, então é uma superfície real ou não, que tenha toda a mesma temperatura. Dentro dessa superfície, o importante para ela ser uma cavidade é que nenhuma energia saia dela, certo? É a energia que é a cavidade onde você limita a sua. Geralmente é a sala ou o ambiente tal, em que você está contendo o seu bichinho lá, suas trocas de calor. E aí, dentro disso, para qualquer superfície que estiver dentro dessa cavidade, você tem a seguinte propriedade: a emissividade e a absortividade dessa superfície em um dado comprimento de onda e direção são iguais. Certo? Epsilon igual a alfa. É isso. A gente vai basicamente usar isso aqui para dizer que o epsilon é igual a alfa e a gente só pode usar um pro outro e tal. E aí isso funciona bem. Até porque, tipo, o alfa com a reflexividade, ele tem uma relação bonitinha, né? Você sabe que tudo que chegou ou é refletido, ou é absorvido, ou transmitido, só que a gente vai dizer que não. Mas a gente agora tem uma relação para relacionar isso também com a emissividade, com o quanto que ele emite em relação ao corpo negro. Então isso é legal. É isso. E uma superfície cinza, então, mais uma definição, é a superfície em que o epsilon não varia com o comprimento de onda. E, por consequência, o alfa também não. Ok? É isso. Faz sentido, né? A superfície negra, o corpo negro, ele emite o máximo. A superfície cinza não emite o máximo. Mas ela emite uma fração constante, sabe? Independente do comprimento de onda. Então é isso. Então aqui são algumas propriedades e tal. Aí a gente entra em como que superfícies trocam calor entre si. Porque o que a gente podia fazer até agora era dizer, por exemplo, uma superfície que recebendo o calor de um corpo negro, ou um corpo negro emitindo radiação para outro corpo negro. Certo? Porque o corpo negro, ele recebe tudo que você mandar para ele e ele emite tudo que pode ser dado. Isso é o caso, por exemplo, de um corpo pequeno dentro de uma sala muito grande. Para o corpo pequeno, a sala grande é um corpo negro. Certo? Porque tudo que chega em mim, por exemplo, veio da sala, porque eu estou dentro da sala.
e vem de todas as direções, é difuso. E as outras hipóteses lá de corpo negro. O contrário não é verdade. Certo? Para a sala, eu não sou um corpo negro. Certo? E aí, quando a gente fala de superfícies reais, a gente tem que começar a definir esse fator de forma, que é o quanto da energia que sai de mim, ou sai de uma superfície, chega em algum corpo. Certo? Esse é um fator de forma, um fator de vista, é o quanto que uma superfície vê a outra. Qual área, qual parte do ângulo de emissão dela consegue, de fato, chegar e parar, e atingir, incidir em outra superfície. Então, F e J é o que sai de I e sai em J, e chega em J. Existem tabelas e tabelas para formas de calcular, certo? Então, qual é o fator de forma entre duas placas planas paralelas com os comprimentos W1 e W2? Fórmula. E aí você calcula. É o número entre 0 e 1, claro. E você pode dizer, por exemplo, que a soma de todos os fatores de forma de um corpo I para todos os J, a soma de todos eles dá 1. Ou seja, a proporção do que sai, por exemplo, digamos que eu seja a superfície I. Pega a fração do que sai de mim e vai para cada um dos corpos. Se você somar tudo, tem que dar 100%. Tudo que sai de uma superfície tem que chegar em algum lugar. Certo? Então a soma tem que dar 1. E também essa outra propriedade da reciprocidade fala que a fração do que sai de I chega em J vezes a área de I, ou seja, aproximadamente o quanto de energia que está viajando, né? O quanto de área está viajando, né? É igual ao contrário. O quanto que sai de J chega em I vezes a área de J. Isso aqui é aquele negócio de que se eu estou vendo alguma coisa, essa coisa também está me vendo da mesma forma. Frequentemente, nas questões, o que a gente vai ter que fazer é calcular os fatores de forma para as relações que a gente tiver. Então, agora a gente tem condição de calcular esse G daqui, certo? Porque o E a gente ia saber calcular, por causa da emissividade, não sei o que e tal. Se a gente soubesse o G, a gente consegue calcular com alfa e com rho. Se a gente tiver a distribuição do alfa, isso aqui é geralmente dado, né? O alfa, ou pelo menos o epsilon. Mas agora o G a gente também consegue calcular. Porque você diz assim, ok, esse G daqui que chega nessa superfície daqui, ela é 20% do que sai daquela, 30% do que sai daquela, 0,5% do que sai da outra, e você pega os fatores de forma e pondera o que está chegando usando o fator de forma. E aí você vai calcular ou um por um, usando as tabelas, ou se você não conseguir calcular pela tabela, você consegue usar as propriedades, certo? E truques são válidos. Tá? Tem um exercício do livro, por exemplo. Do livro não. É do livro, mas que o Maurício resolve em um dos vídeos. Que você tem, por exemplo, uma placa circular com uma parede cilíndrica vazada em cima. E não tem correlação para isso. Aí o que ele faz? Ele inventa uma superfície fictícia aqui em cima. Aí ele diz assim: quanto que sai desse círculo e passa por aqui? Tem uma correlação. E aí ele diz assim: ok, pela regra da soma, essa daqui, tudo que sai daqui ou bate na parede ou sai aqui por cima. E aí ele consegue calcular o fator para essa parede. Entendeu? Então você pode criar superfícies mágicas, simples assim, tipo assim, daqui não passa, ou daqui passa todo o resto, sabe? E você usa, que são mais fáceis de calcular fator de forma, e você usa para outras coisas. Ok? Vai ficar meio abstrato. E como a gente já está com 2 horas aqui, a gente pode tanto fazer uma questão depois disso tudo aí, se vocês tiverem fôlego, ou a gente termina assim só meio que com teoria, comentários aqui e ali, e
eu recomendo os exercícios que o Maurício resolveu, porque acho que tá bem explicado. Mas aí vocês que sabem, a gente chega no final depois de ver isso. Ok? Pelo menos para terminar a teoria. Tudo bem com o fator de forma, o que ele é, o que significa, mais ou menos como calcula? Ok. Aí, agora a gente pode começar a equacionar como que é feita essa troca, né? Como que a gente calcula o calor que sai de um corpo e chega no outro. Por exemplo, aquela irradiação G, ou o calor mesmo, Q, que sai de um para o outro. Entre corpos negros é fácil, porque ele só emite e só absorve. Não tem, ele refletiu um pouco, mas ele não emitiu tudo, e coisas assim. Só tem emissão e absorção. E com coeficiente 1, porque a emissividade é igual à absortividade, e ele é o emissor perfeito e o absorvedor perfeito. Então, o calor que sai de uma superfície I, certo? Ele é aquela média ponderada, ou seja, ele é tantos por cento, certo? Do que sai de I e chega em J, do poder emissivo total que sai da superfície I, que é esse AI vezes sigma TI a quarta menos TJ a quarta. Certo? É a lei de Stefan Boltzmann, né? O sigma T a quarta. Só que aí tem que ser um balanço entre o que ele emite e o que ele absorve. Certo? Para superfícies opacas, cinzas e difusas, a gente também consegue ter uma expressão viável. Certo? Não é uma superfície genérica de qualquer forma, com qualquer condições, mas a gente usa essas três condições aqui que a gente consegue trabalhar. Então, a superfície opaca, que não transmite nada, né? Cinza, porque a emissividade é constante, e difusa, porque independe da direção. E aí, agora sim, a gente tem que considerar, né, que o que sai dela é o que sai menos o que entra. Ou seja, o que é emitido menos o que é absorvido. Certo? Considerando aquela coisa de emissividade e tal, não sei o quê, a gente chega nessas duas expressões aqui. Essa daqui, essa primeira, que ela diz o seguinte: o calor que sai de uma superfície, você pode relacionar ele não só com a emissividade dele, mas também com o que ele emitiria como corpo negro, certo? E, de fato, o que está saindo dele, certo? Isso aqui é a emissividade, a emissão do corpo negro na mesma temperatura e o que está, de fato, saindo dele, certo? A outra relação que a gente tem é essa daqui, que relaciona o que está saindo de duas superfícies diferentes. Aquela dali é a mesma superfície, tipo, corpo negro da superfície e a emissão da superfície. E esse daqui é a radiosidade de uma superfície com outra superfície. Parece que essas equações aqui não fazem... A impressão que eu tenho quando eu olhei para elas a primeira vez. Parece que elas não estão fazendo nada. Porque eu quero calcular o quê? Mas aí para calcular o quê, tipo, quanto que está saindo, eu tenho que usar o que está saindo. Sabe? Parece meio circular. Essa aqui menos, né? Para calcular o calor que está saindo, eu tenho que usar a radiação que está saindo, que eu também não sei, e a emissão de corpo negro, que tudo bem, eu posso saber se eu souber a temperatura. Mas olha qual é a ideia. Isso vai fazer tipo um sisteminha de equações. Porque esse calor daqui, eu posso comparar ele com fontes externas. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma placa aqui que está sendo aquecida por uma potência uniforme, é isso aqui que vai estar entrando na minha superfície, então também tem que ser o que está saindo. Então, esse daqui, na verdade, eu conheço pelas relações externas. Ou, por exemplo, eu tenho uma superfície que serve só de espelho. Então, tudo que chega nela, sai. O que eu realmente quero determinar são esses J daqui,
que é o que está sendo trocado de uma para outra. Certo? O meu sistema vai ficar meio que em função desse J. Então, eu vou ter para cada superfície, eu vou ter uma equação dessas, o que sai. E para cada par de superfície, ou seja, troca de uma para outra, eu vou ter uma dessas também, né? O que sai de uma e chega em outra. Você pode resolver assim, literalmente com equações, ou você pode usar uma analogia elétrica com isso. Porque essa diferença daqui dividido por um número parece diferença de potencial por resistência dando corrente. E em vez de você ter um sistema muito grande, você pode desenhar um circuito que, se você não for resolver exatamente por elétrica, pelo menos te ajuda a visualizar. Então pensa, por exemplo, se a gente tivesse 3 superfícies, né? Pensa assim, tipo, sei lá, você tem uma placa embaixo, uma placa em cima e uma vizinhança. 3 superfícies. Certo? Vou desenhar isso aqui. Acho que vai ficar mais legal. Superfície 1. Superfície 2. E a vizinhança. Superfície 3. Certo? Aí você vai ter, por exemplo, a radiosidade, ou seja, tudo que está saindo da superfície 1, da superfície 2 e da superfície 3. E tudo que sai, por exemplo, da superfície 1 chega ou em 2 ou em 3. Tudo que sai da superfície 2 chega ou em 1 ou em 3. E assim por diante. O que tá fluindo aqui ao longo desse circuito é potência, é calor. Watts. Certo? E esse ponto daqui eu consigo relacionar ele, por exemplo, usando essa resistência daqui, que a gente chama de resistência superficial, com o que ele emitiria como corpo negro. Então, se eu souber a temperatura, ó, eu sei a temperatura, eu sei a resistência, eu consigo dizer... Pera aí, rapidão. Minha cachorra que veio se esconder embaixo do meu pé. Não queria passear. Só não é pior que o meu cachorro grande quando que se esconde pra tomar banho embaixo das mesas, que ele não cabe. Mas tudo bem. Deve ser uma cena muito fofa. Ah, é fenomenal. Só é ruim ter que correr atrás da casa por ele. Mas é fofo. Mas... é isso. E aí você vai ter esse circuito daqui. E aí você pode colocar as entradas e saídas externas. Então, por exemplo, essa placa 1 está sendo aquecida por um negócio lá mágico de potência. Aí você vai lá e coloca uma entrada externa aqui. Sabe? De convecção, de resistência elétrica, de sei lá o quê. Aí você diz assim, não, o 2 ele está sendo resfriado por convecção. Então tem uma parcela que sai aqui por convecção. E aí você vai resolvendo o circuito por aqui. A superfície 3 aqui, por exemplo, mesmo que ela não seja, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui bem específico. Mesmo que ela não seja um corpo negro, se eu não estiver trocando nenhum calor daqui para cá, não tem nenhum calor que sai externo para cá, certo? Então esse nó daqui, essa resistência não faz nada, porque não passa corrente por aí, não passa corrente, não passa fluxo de calor. Então ele emite como um corpo negro. Certo? Porque aí esse ponto aqui de emissão de corpo negro é o mesmo que o da radiosidade. E assim por diante. Fato é, eu vou ter um problema com várias superfícies, eu consigo calcular o fator de forma entre cada uma delas, eu consigo, para as que tem temperatura, calcular a emissão de corpo negro, usando a emissividade eu consigo calcular o J. E aí eu vejo quais são as trocas de calor.
calor que sai de uma superfície, que chega na outra, troca por convecção, troca por radiação. E eu consigo relacionar isso para achar o que eu preciso. Ok? Beleza. Aí aqui, esse é o final do assunto. Pelo menos até onde eu vi. Eu acho que esse é o final mesmo. Não tem mais nada no slide, então... É isso. Aí vocês que sabem, vocês preferem terminar por aqui ou tentar fazer ainda mais uma de radiação? Gente, eu vou ter que sair porque o pessoal do SI marcou uma reunião às 7h30. Mas vocês que sabem, se vocês resolverem fazer o exercício, daí eu assisto até às 7h30 e depois eu vejo a gravação também. Você tá cansado, Henrique? Cansado eu tô. Mas vocês que mandam. Eu tô disposto ao que for. Nossa, difícil, né? Tipo, resolver por cima, assim, algum exercício, sei lá, em 5, 10 minutos. Tipo, ou às vezes nem fazer as contas, mas tipo, só você pega o exercício e fala assim, a gente faria desse jeito, tal, usaria tal fórmula. Pode ser. Tipo, não resolver inteiro, porque acho que tá todo mundo meio cansado. Beleza. O que você acha, Júlio? Eu acho também. Não quero abusar do Henrique. Achei um meio termo legal. Beleza. Vou fazer o seguinte, então. Peraí. Não, acho que eu já tenho. Não. Eu vou pegar um exercício que o Maurício resolve mesmo, do último vídeo dele, que é o último lá que usa todas as últimas coisas. O vídeo dele tem tipo 45 minutos. Então eu vou pegar o PDF, passar por cima dos pontos importantes. E aí, se vocês quiserem ver as contas e os resultados, você vê o vídeo dele. Se não, pelo menos a gente já passou aqui pelos pontos principais. Top, gostei. Espera só um minutinho que eu preciso importar o PDF. Oxente. Não. Não era isso que eu queria. Não. Não. Tá certo. Troca radioativa entre superfícies. Ué. Não fez nada? Agora sim. Tá bom, vamos lá. É esse aqui. É 13.124 do livro. E ele fala o seguinte. A gente tem um aquecedor de haste longa, com diâmetro de 10 e emissividade de 1. Que é esse menino daqui. Então, pensa que isso aqui é tá com um círculo, mas ele tá entrando na página ou saindo da página como um tubão. Certo? Coaxial com ele, você tem um refletor semicilíndrico. Certo? Que é esse menino daqui. Então, esse, de novo, é uma casca assim, semicilíndrica para cima e para baixo. E que está bem isolado. Ou seja, tudo que ele recebe, ele tem que jogar de fora para volta. De volta para fora. Porque senão ele estaria aquecendo e a gente sabe que ele está com temperatura constante em regime permanente. Certo?
Aí a gente tem aqui embaixo um painel longo de 1 metro de largura. Tá 1 metro abaixo do nosso aquecedor. Esse painel é revestido com a tinta especial que dá a ele uma certa emissividade. E ele também é curado mantendo a 400 Kelvin, fixo, de alguma forma. Na parte de baixo, ele é bem isolado, então ele não troca de calor. Não troca calor por condução para baixo, nem por convecção, nem coisa assim. Só por cima. E todo o sistema está dentro de uma grande sala a 300 Kelvin, que é a nossa cavidade bonitinha lá. A transferência de calor por convecção na superfície do refletor pode ser negligenciada. Nota que ele fez questão, ele não falou a troca de calor por convecção pode ser negligenciada, ele disse na superfície do reflector. Então, aqui e aqui tem convecção. Ok? Aí ele pede o circuito térmico equivalente, as temperaturas T1 e T2, e depois a taxa de transferência de calor no aquecedor, né, naquela haste. Então, esse aqui fica o circuito térmico equivalente. E o Maurício até comentou no vídeo que não é muito... não é muito útil o circuito térmico quando você tem mais de 3 superfícies, porque você começa a ter muita resistência entre um e outro, né? Porque você tem... Olha o que está acontecendo, né? A gente tem aqui a superfície 1, que é essa daqui. Você tem a superfície 2, que é essa daqui. A superfície 3, que é essa de cá. E a superfície 4, que é a vizinhança. Certo? Você vê que cada superfície recebe um nó de radiosidade, que é o quanto ele está emitindo. Emitindo não, quanto está saindo dele. Energia que está saindo. Então, o nó 1, o nó 2, o nó 3, o nó 4. Cada um para uma superfície. E você tem trocas de radiação entre cada um deles. Por isso que você tem uma resistência... Do nó 1 sai resistência para o 2, para o 3 e para o 4. Do nó 2, para o 1, para o 3 e para o 4. E assim por diante. Com 3 fica um triângulozinho. Com 4 começa a ficar confuso. Com 5 você vai ter um pentágono e as diagonais. Um hexágono com todas as diagonais. E coisa assim. E para cada nó de radiosidade, se ele estiver emitindo, você ainda vai ter um nó atrás, que é da emissão de corpo negro. Que é o que faz, que é o que leva de quanto que ele emitiria idealmente para o quanto ele está de fato emitindo. E aí você também tem as correntes externas. Então, por exemplo, Q1 é o fluxo que está entrando por causa da geração de calor no aquecedor. Mas você também está perdendo por convecção. Na superfície 2, eu não estou acrescentando calor, porque ele é bem isolado, certo? Não tem nenhum calor entrando. E também não tem nenhum calor saindo, porque ele pediu para eu desprezar a convecção. Aí entra naquele caso, né? O nó de radiosidade ele fica igual à emissão de corpo negro. Porque como ele está isolado em regime permanente, apesar dele ter uma emissividade que pode ser qualquer coisa, se tudo que eu estou recebendo, eu estou transmitindo, ele é um absorvedor e um emissor ideal. Não tem escolha. Certo? A superfície 4, ela é um corpo negro, porque é a sala. Então aqui é mesmo corpo negro. E a superfície 3, que é essa daqui, ela é a única que a gente vai considerar as gerações por causa da temperatura por causa da emissividade dela, né? Aí o que ele faz? Escreve as equações lá do circuito, né? Esse aqui é para o nó 1, para o nó 2, para o nó 3 e para o nó 4. J1, J2, J3, J4, no caso. Sai de repetido. Calcula as grandezas lá que precisa. Então, isso aqui seria dado, né, o coeficiente de convecção. Ou
resolva um problema de convecção também, dá a velocidade do fluido, condição de escoamento e tal. Pode ser também. Calcula as emissões de corpo negro, que dá para calcular com a temperatura dada. E aí passa a calcular todos os fatores de forma. Certo? Então, o de F1 para 2, por exemplo. A superfície 1, como que ela vê a 2? 50%. Você não precisa nem fazer a conta. Não tem uma correlação específica. Mas você está no centro de um cilindro. Quanto que você vê metade do cilindro? Metade. O resto vai para baixo. Tem uma correlação para a placa e a bolinha. Que é essa daqui. Isso, que a bolinha está vendo 2θ de 360. Certo? E aí você usa a propriedade lá da soma para calcular o quanto que um vê o resto. E assim por diante. Você vai calculando todos os fatores de forma que tem aqui dentro. Massa. Calculando os fatores de forma, você substitui nessas equações, que agora vão estar em função das emissões de corpo negro de 1 e 2. Podia estar em função também dessa radiosidade, J3, J3, J3. Né? Mas a gente quer saber temperatura. E para saber temperatura, a gente quer saber emissão de corpo negro, para ir na lei de Stefan-Boltzmann e calcular temperatura. Então, você tem duas equações aqui, resolve o sistema, chega nesses dois valores aqui. Aí, a partir disso, você consegue resolver o que a questão pede. Que aí daqui você consegue tirar a temperatura, pela lei de Stefan-Boltzmann, da emissão de corpo negro. Certo? A gente calculou isso aqui a partir do circuito, e a gente usa a equação de Stefan-Boltzmann para calcular a temperatura. Pode usar a temperatura, por exemplo, para calcular a perda por convecção. Ou usar o equacionamento da energia para calcular todo o fluxo de calor que sai da superfície 1. Certo? E assim por diante. Ok? Deu para entender a ideia, mais ou menos? Eu pessoalmente fiz 0 exercícios desses aqui. Vou fazer agora. Vou jantar e voltar para fazer exercício de radiação. Mas eu realmente só vi esses vídeos. Né? Mas eu acho que assim, o trabalho maior deve ser, tipo, você calcular os fatores de forma de tudo, todas as combinações. Eu acho que o mais comum vai ser ou tipo uma superfície para outra, ou tipo 3 superfícies. E achar os equacionamentos. Tipo, o que sai da superfície 1 vai para 2, 3 e 4. O que sai da 3 vai para 1 e não sei quanto. Escreve as equações e aí depois dá um jeito de resolver.